São 9 horas da noite e o seu dia de trabalho finalmente acabou. Depois de horas esperando, você tem aquele tempo livre que tanto sonhou. E o que você acaba fazendo com ele, na maioria das vezes? Você se joga no sofá e começa a rolar o feed até seus olhos arderem. Assiste 3 ou 4 vídeos que você nem vai lembrar que existiram amanhã. E vai deitar com aquela sensação estranha de que o dia inteiro escorreu pelos seus dedos. Aí, para se sentir melhor, você joga a culpa no cansaço. Eu trabalhei demais hoje, então é claro que eu mereço só descansar. Mas e se eu te dissesse que, nesse momento, você não estava realmente cansado? E se esse tempo todo o seu problema nunca tiver tido nada a ver com sono? Antes de você discordar, pensa numa coisa bem simples comigo. O seu corpo é uma máquina que se recupera do cansaço físico em uma única noite de sono. Bastam 8 horas deitado e a sua bateria muscular já volta praticamente ao normal. Então me explica uma coisa que não fecha na conta. Por que é que você dorme suas 8 horas e mesmo assim acorda se sentindo completamente vazio? Por que você descansa o fim de semana inteirinho e continua sem energia nenhuma na segunda? Se isso fosse um cansaço de verdade, o descanso obviamente resolveria o problema. Só que ele não resolve e nunca resolveu. E é justamente esse detalhe que deveria estar te deixando muito desconfiado agora. Porque existe um tipo específico de exaustão que sono nenhum do mundo consegue curar. Ela é invisível. Não aparece em exame de sangue nenhum que você faça. Ela não melhora com férias na praia. E também não melhora com aquela soneca da tarde. Milhões e milhões de pessoas convivem com essa sensação todos os santos dias. E a maioria delas simplesmente aceita, achando que isso é só a vida adulta funcionando. Mas existe um nome muito preciso para essa sensação que te persegue. E esse nome, por mais que te surpreenda, não é cansaço. O nome é tédio. E não estou falando do tédio de criança entediada num domingo à tarde sem ter o que fazer. Estou falando de um tédio muito mais fundo, silencioso, que corrói você sem nem pedir licença. Deixa eu te mostrar exatamente como esse mecanismo funciona lá dentro do seu cérebro. O cansaço físico é fácil de entender. É quando o seu corpo realmente gastou a energia dele. Você correu, carregou peso, não trabalhou com as mãos, se moveu o dia todo. E o mais curioso é que esse tipo de cansaço é até gostoso de sentir, sabia? É aquele cansaço de quem dorme pesado à noite e acorda leve na manhã seguinte. Agora existe um outro estado completamente diferente, e é aqui que mora a armadilha. É quando o seu corpo praticamente não se mexeu durante o dia inteiro. Mas, em compensação, a sua mente passou horas e horas sendo subestimulada. Reuniões sem propósito, tarefas feitas no piloto automático, telas brilhando na sua cara o tempo todo. O seu cérebro estava ligado, sim, mas ele nunca esteve de verdade presente em lugar nenhum. E aqui chega a grande virada de chave que quase ninguém no mundo entende de verdade. A subestimulação cansa muito mais do que o esforço genuíno. Um único dia entediado consegue te esgotar mais do que um dia inteiro de trabalho difícil. Eu sei que isso parece completamente loucura, mas quando você entende, faz todo o sentido. Acontece que o seu cérebro foi construído ao longo de milhares de anos para resolver problemas. Ele foi feito para caçar, para criar coisas, para explorar o desconhecido, para se conectar com outras pessoas. Quando você tira absolutamente tudo isso dele e oferece em troca só um scroll infinito, ele não relaxa como você imagina que ele iria relaxar. Na verdade, ele começa a apodrecer de tédio por dentro. E o tédio, lá no fundo da sua cabeça, é um mestre em se disfarçar de cansaço. Agora eu preciso que você preste muita atenção nessa próxima parte. Existe uma substância química poderosíssima no seu cérebro que tem o nome de dopamina. E a esmagadora maioria das pessoas acredita que dopamina é a química do prazer. Estão erradas. Completamente errada. A dopamina, na verdade, é a química da vontade, da busca, da motivação de ir atrás. E é bem aqui nesse ponto exato que o seu problema silenciosamente começa a nascer. Cada vez que você rola aquele feed sem parar, o seu cérebro ganha uma microdose de dopamina. E o pior de tudo, ele ganha essa dose sem precisar fazer esforço absolutamente nenhum. É um golinho fácil, é de graça e ainda vem de forma instantânea no seu colo. Agora imagina você repetindo esse golinho fácil 1000 vezes ao longo de um único dia. O seu cérebro, que é inteligente, acaba aprendendo uma lição extremamente perigosa com isso. Ele conclui: para que eu vou me esforçar tanto, se a recompensa aparece aqui de graça? E é nesse instante que a sua motivação para qualquer coisa de verdade simplesmente despenca. Ler um livro inteiro passa a parecer uma tarefa absolutamente impossível de começar. Iniciar aquele projeto dos sonhos, de repente, vira uma montanha alta demais para escalar.
Até uma coisa simples como sair de casa começa a parecer cansativo demais para você. E olha que nada disso acontece porque você de fato está sem energia no corpo. Acontece porque o seu cérebro foi cuidadosamente treinado dia após dia para querer sempre o mínimo. Você não perdeu a sua força. Preste atenção. Você perdeu a sua fome. Agora pensa junto comigo num simples fogo de lareira queimando numa noite fria. Um fogo, para continuar aceso, precisa que você jogue lenha nova nele de tempos em tempos. Se você simplesmente para de colocar lenha, aquele fogo não vai explodir de uma vez. Ele vai fazer uma coisa muito mais silenciosa. Vai se apagando bem devagarzinho. Primeiro ele vira brasa, depois ele vira fumaça. E no fim ele vira nada, só cinzas frias. Pois é exatamente assim, do mesmo jeitinho, que a sua energia mental também funciona por dentro. A lenha que alimenta essa energia tem nome. É a novidade, é o desafio, é o sentido, é a conexão. E o scroll infinito, por mais que pareça, não é lenha nenhuma para esse fogo. O scroll é você ali ajoelhado, soprando cinza fria por cima de uma brasa quase apagada. E ainda por cima se perguntando confuso por que raios o fogo não volta a pegar. Você quer uma prova concreta de que isso não é cansaço de verdade? Então vem comigo. Lembra da última vez que você estava jogado no sofá, se sentindo completamente exausto, sem a menor energia para fazer absolutamente nada além de ficar ali parado. Agora imagina que bem naquele exato momento de exaustão, o seu telefone tocou. E do outro lado era um amigo querido te chamando para fazer aquela coisa que você ama. E aí, de repente, do nada, sem nenhum aviso prévio, a energia simplesmente apareceu do nada dentro de você. Você levantou do sofá num pulo, se arrumou rapidinho e foi sem pensar duas vezes. Só que cansaço de verdade. O cansaço físico real não some assim num estalar de dedos. O que desapareceu ali naquele instante não era energia nenhuma. O que sumiu foi o tédio. Ele sumiu porque de repente surgiu novidade na sua frente. Porque de repente ela surgiu um sentido para você se mover. Porque surgiu algo que finalmente valia mesmo a pena sair de casa. E no mesmo segundo em que isso apareceu, o tal do cansaço evaporou completamente. E isso, meu amigo, não é preguiça sua, nunca foi. Isso também não é nenhum tipo de fraqueza de caráter da sua parte. Isso é apenas um cérebro faminto, morrendo de fome por estímulo de verdade. Um cérebro que você, sem perceber, anda alimentando todos os dias só com comida de plástico. E qual é a parte boa, né? A parte que traz esperança nessa história toda? É que se o seu problema é exatamente esse, então a solução existe. E ela é bem simples. Só que eu preciso te avisar de uma coisa. Simples não é a mesma coisa que fácil. A sua saída definitiva não é de jeito nenhum descansar mais do que você já descansa. Você já tentou descansar mais um monte de vezes. E olha só, nunca funcionou de verdade. A verdadeira saída, por mais estranho que soe, é fazer justamente o caminho contrário. É voltar a colocar lenha de verdade, lenha de qualidade, dentro do seu fogo apagado. O primeiro passo é esse. Troque o consumo passivo pela criação ativa sempre que puder. Em vez de passar a noite assistindo alguém cozinhar na tela, vá até a cozinha e cozinhe você. Em vez de ficar vendo alguém tocar um instrumento, pegue qualquer coisa e dedilhe você mesmo. Criar alguma coisa até cansa um pouco o corpo, é verdade. Mas em troca, acende a sua mente. E é precisamente dessa mente acesa e viva que você anda sentindo tanta falta ultimamente. O segundo passo é este. Reintroduza um pouco de novidade dentro da sua rotina engessada. Faça, por exemplo, um caminho totalmente diferente do normal para voltar para casa hoje. Vai aprender qualquer coisa completamente inútil, só pelo puro prazer da curiosidade. Puxe conversa com um estranho na fila do mercado, mesmo que seja um pouco esquisito. O seu cérebro registra tudo que é novo, e aí, aos poucos, o tempo volta a ter textura de novo. O terceiro passo vai parecer o mais absurdo. Mexa o seu corpo antes de ir descansar. Eu sei que isso vai completamente contra toda a lógica que você tem na cabeça, não acredite. Mas 10 minutos de movimento de verdade geram muito mais energia do que uma hora inteira de sofá. O cansaço mental, ao contrário do físico, não tem a menor cura na imobilidade absoluta. Ele só se cura de um jeito, com a dose certa e o tipo certo de esforço. E chegamos ao quarto passo, sem que talvez seja o mais importante e transformador de todos eles. Você precisa cortar pelo menos por um tempo essas microdoses de dopamina fácil e barata. Não precisa ser para sempre. Calma. É só o suficiente para que a sua fome de verdade volte. Deixe o seu cérebro sentir um tédio real, cru e sem filtro por alguns minutinhos que sejam. Sem tela na frente, sem golinho fácil. Só você ali, cara a cara com o próprio vazio. Eu não vou te mentir. No comecinho isso vai ser bem desconfortável de suportar.
Mas é exatamente dentro desse desconforto todo que a sua vontade de viver renasce das cinzas. É o tédio finalmente limpando o caminho para que a coisa boa consiga aparecer de novo. Então, no fim das contas, você não está precisando de mais nenhum descanso. O que você está precisando de verdade é de mais motivo para levantar da cama de manhã. Por isso, da próxima vez que aquele cansaço bater na sua porta lá pelas 9 da noite, eu quero que você faça uma única pergunta, mas uma pergunta bem honesta para si mesmo. O meu corpo está realmente cansado agora? Ou é a minha mente que está entediada? E olha, na esmagadora maioria das vezes, a resposta sincera vai te surpreender demais. Porque aquilo que durante anos você jurou que era pura falta de energia, na verdade sempre foi apenas uma imensa e silenciosa falta de sentido na vida. E sentido não é diferente do sono? É uma coisa que está totalmente ao seu alcance criar, a qualquer hora que você quiser, em qualquer dia comum da sua vida. Depende só de você. Começando pequeno, com um passo de cada vez, sem pressa nenhuma. E principalmente começando hoje mesmo, e não numa segunda-feira mágica que nunca chega. Não tente, de jeito nenhum, mudar a sua vida inteira de uma vez só, porque isso não dura. Escolhe apenas uma coisinha, uma única ideia desse vídeo que mexeu com você. Numa noite qualquer dessa semana, tenha a coragem de deixar o feed completamente de lado. E no lugar dele, vá fazer alguma coisa que exija você por inteiro, de corpo e alma. Depois, só repare na diferença absurda de como você vai se sentir na manhã seguinte. Porque você não vai simplesmente acordar mais descansado do que o normal, não é isso. Você vai acordar mais vivo. E acredite, existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Se esse vídeo mexeu de alguma forma com você, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. E me conta ali nos comentários qual foi o estímulo real que você andou deixando de lado ultimamente. E acima de tudo, lembra, Aham. você nunca esteve cansado de verdade. Você só estava esperando um motivo.